Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Miguel, mas esse daqui é o canal Prazer Migues, o canal onde a gente fala sobre astrologia, baralho cigano, autoconhecimento, numerologia, enfim, várias coisas aí, tá bom? Antes de tudo, se você tem afinidade com esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal, compartilhar bastante, curtir bastante e comentar, porque esse é o termômetro para saber se você está gostando bastante do que eu estou postando aqui no canal. E também já adianto para vocês me acompanharem nas outras redes sociais, que é tudo Prazer Vigas, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente do que eu já estava planejando. Eu tinha antes lançado uma enquete sobre alguns assuntos, mas do nada hoje é numa segunda-feira e eu decidi fazer esse conteúdo de última hora, que é 5 motivos para a gente fazer terapia, para todo mundo fazer terapia, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo eu vou falar o meu relato, a minha relação com a terapia que eu estou fazendo com a minha psicóloga, para vocês entenderem todo o contexto e também incentivarem a você a fazer, né, uma terapia, cuidar de você mesmo, porque assim, minha vida ela está mudando da água para o vinho desde que eu comecei a fazer a terapia e eu indico para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Bom, a minha relação com a terapia, ela começou exatamente em torno de 9 meses, quando infelizmente a minha mãe ela havia falecido e por livre e espontânea vontade eu resolvi buscar um auxílio psicológico para passar por esse processo de luto. Porque esse processo de luto eu achei que ia ser um processo bastante doloroso para mim. Por causa que como minha mãe ela faleceu vítima de um acidente doméstico, eu fiquei com um certo receio de ser muita coisa para eu processar e acabar não processando e acabar me perdendo e não deixar de tocar a minha vida. E eu exatamente fiz isso. Busquei uma terapia, busquei indicações de psicólogas. Eu consegui o contato de uma psicóloga aí de São Paulo capital e eu comecei a fazer terapia online por causa que eu não queria fazer terapia presencial, por motivos que eu tinha preguiça, eu não tenho afinidade em me abrir, me expor assim presencialmente. Eu não sei porquê, mas enfim. E desde aquele momento que eu comecei a fazer terapia, essa psicóloga, né, ela me ajudou muito a entender esse processo do luto, a entender muito sobre o que estava passando nesse exato momento na minha vida e tudo mais. E só para resumir, eu tinha um certo receio que a partir do momento que eu perdesse a minha mãe, eu me sentiria órfão. Eu me sentiria uma pessoa perdida. Eu literalmente eu tinha aquele pensamento que agora que minha mãe morreu, eu estou sozinho nesse mundo, sabe? Mas a psicóloga ela me ajudou a entender que depois que minha mãe faleceu, eu não deixei de ser filho dela e ela não deixou de ser minha mãe. Eu achei isso muito bonito por causa que eu comecei a entender que por mais que existem adversidades, né, meu microfone tá aqui. Por mais que existem adversidades na vida, que essa foi uma adversidade muito ruim na minha vida, que não tinha como eu me livrar disso, né? Eu tive que encarar. Eu comecei a entender muitas coisas. Eu comecei a direcionar, a lidar com meus sentimentos de uma forma diferente. E também eu comecei a colocar outros assuntos em pauta que estavam acontecendo na minha vida. Então, esse é um pequeno contexto para mostrar como a terapia foi muito importante nesse processo, que ainda está sendo um pouco doloroso na minha vida, porque faz quase um ano que o processo do luto está tomando conta, né? Que até uma coisa que a psicóloga disse, que o processo de luto não tem data. Mas enfim, eu estou muito melhor e essa psicóloga, né, essa terapia que eu estou fazendo foi fundamental para as coisas melhorarem na minha vida. Então, eu vim abordar esse assunto porque agorinha eu terminei de fazer a minha sessão de terapia sobre um assunto extremamente necessário que eu estava precisando falar e eu resolvi pular tudo o que eu estava planejando fazer para falar exatamente isso, para ajudar você de casa, se você tem vontade de fazer uma terapia, se você tem vontade de buscar esse auxílio, porque ele é muito bom e ele vai te ajudar em várias maneiras.
tá bom? Então, eu deixei tudo anotadinho e aí eu vou virando aqui, eu vou fazendo os cortinhos que eu vou ler aqui. O primeiro motivo é que você acaba se conhecendo. Isso parece meio clichê, mas a terapia ela te proporciona uma relação entre você se conhecer e você acabar percebendo que tem ferramentas necessárias para você passar por uma situação. Então, é muito engraçado porque a gente acha que a gente se conhece 100%. Mas na terapia você se sente perdido, você acaba questionando muitas coisas e você acaba direcionando a sua relação consigo mesmo para um outro patamar, né? Isso é muito legal. Então você acaba se conhecendo de inúmeras maneiras. Você conhece as suas potencialidades, você conhece as suas fraquezas e você aprende a lidar com isso. Eu acho que é o mais importante. Não é uma receitinha de bolo que vem falando, nossa, você é uma pessoa assim, assim, assado e você vai acabar assim, assim, assado. Não. A terapia ela vem te mostrar as suas potencialidades, as suas fraquezas e o jeito que você pode lidar com elas para você tentar resolver a situação de uma forma mais tranquila, de uma forma melhor, de uma forma que não haja grandes atritos ou que você perceba que tem uma lição aí por trás disso. Então, essa é a primeira coisa que eu sempre falo. Você acaba se conhecendo, você chora, você ri, você conta as suas, os seus desafios, as suas metas, os seus sonhos. Então, você acaba se conhecendo e você acaba percebendo que você não é uma pessoa superficial. Você é uma pessoa que você tem muito potencial para alcançar as coisas. Isso é magnífico por causa que a gente acaba vendo que a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para aprender e a gente tem muita coisa até para ensinar. E esse é um dos motivos que eu estou fazendo aqui no YouTube, de ensinar vocês, de mostrar o que eu posso mostrar para vocês que eu estava guardando há tanto tempo, que a terapia até me ajudando a fazer isso. Então esse é o primeiro motivo, você acaba se conhecendo. O segundo motivo é um espaço seguro, tá? Isso é muito legal por causa que todo profissional de psicologia, por questão de ética e segurança, todo local que você for fazer a sua terapia é um espaço seguro. Então é um espaço que você vai ter o seu determinado tempo, combinado com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, e você vai ter esse espaço seguro para você falar o que você está sentindo. Se você quiser falar que você quer dar um murro na cara de uma pessoa, você pode falar isso. Você tem que falar para o psicólogo entender o que está acontecendo com você. Então, normalmente a gente não sente seguro, né? Seguro nas primeiras sessões, mas conforme a gente vai pegando afinidade com o nosso terapeuta, a gente vai transformando esse ambiente num lugar mais seguro da gente contar tudo o que está acontecendo na nossa vida. Isso é de extrema importância porque quando a gente se sente seguro, a gente se sente mais confortável para a gente falar o que a gente está sentindo e o psicólogo ele vai entender e vai direcionar a gente para um questionamento, para uma reflexão, para uma dinâmica específica pelo que a gente está falando, pelo que a gente está querendo tentar explicar para o psicólogo. Então, essa é uma vantagem. E se você faz terapia online, também é a mesma coisa. Igual, eu faço aqui na minha sala e a minha psicóloga ela faz num quarto. Ela até mostrou o quarto dela, onde ela faz tudo fechadinho. E isso causa mais segurança, mais uma conversa mais íntima que pode ajudar a gente a mudar o que está acontecendo na nossa vida. E quando a gente se sente segurança no que a gente está conversando, a gente sente mais tranquilidade em expor o que a gente está sentindo e a gente vai aos poucos baixando nossa guarda e a gente vai mostrando várias camadas nossas. Isso é muito legal. Então é um espaço seguro. A terceira coisa, o terceiro motivo é que dentro das situações ou dos motivos, as situações elas acabam ficando mais claras. Parece que quando a gente está meio que sozinho, né, sem fazer esse atendimento psicológico e tudo mais, a gente só enxerga um caminho, a gente só enxerga um lugar para a gente fazer. E a terapia ela ajuda a entender que as coisas elas são mais claras do que parece, e parece que quando uma pessoa está olhando a situação por um outro ângulo, de uma forma racional, de uma forma técnica, porque é claro, os psicólogos estudaram para isso,
Eles mostram pra gente várias coisas que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer, né? A gente não precisa, a gente pode fazer. E eles nos auxiliam a entender o nosso processo. Então, por exemplo, se você está num processo em que você está precisando tomar uma decisão muito importante na sua vida, o psicólogo ele vai te auxiliar a entender a situação como um todo. Ele não vai definir o que você precisa fazer, mas ele vai te ajudar a entender a situação. Ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo ao seu redor, porque você que vai fazer a decisão se você achar necessário ou não. O psicólogo ele não vai tomar a sua decisão por você. Então, ela te ajuda em várias maneiras, em até tomar uma decisão ou até fazer com que você compreenda a situação por um outro lado. E isso pode te ajudar em inúmeras maneiras, porque no calor do momento a gente quer falar sobre várias coisas, a gente quer tomar várias atitudes e a terapia ela te auxilia a você ficar mais centrado, de você refletir sobre mais as coisas que estão acontecendo ao seu redor e você, consequentemente, você pode tomar uma decisão melhor para o seu melhor momento. Mas mesmo assim, se não tomar uma decisão legal, tá tudo bem. A terapia tá aí para isso. Ela não vai ser somente acertos, vai ser erros e acertos para a gente continuar lidando aí para vida. O quarto motivo é que a terapia ajuda a lidar com sentimentos. Essa é uma parte bastante legal, porque a terapia ela não ajuda não. Porque a terapia, ela te proporciona você lidar com sentimentos de uma forma mais clara. Você começa a perceber que o que você está sentindo não é o que você acha que é. Então, você começa a nomear os sentimentos, você começa a enxergar a raiz do problema, você começa a enxergar do porquê você está sentindo isso. Então, uma coisa vai lidando com a outra, ligando, né? Uma coisa vai ligando com a outra. Então, lidar com sentimentos é uma coisa que a gente vai aprendendo conforme o tempo, conforme as coisas vão acontecendo. Então, eu acho bastante legal falar sobre esse assunto, sobre sentimentos, porque às vezes a gente acha que a gente está sentindo uma coisa, mas na verdade a gente está tendo uma reação de uma coisa que aconteceu lá no passado, ou uma reação que aconteceu no dia que desencadeou um gatilho, enfim. A gente começa a lidar com os sentimentos e a gente começa a entender do porquê isso está acontecendo. Eu acho muito legal, por causa que a ficha vai caindo e a gente vai começando a ver que aquele problema do passado ainda está na nossa cabeça, mas a gente não conseguiu se livrar disso totalmente. Mas lidando com esses sentimentos, aprender a lidar com esses sentimentos, a gente vai adquirindo com o tempo e os psicólogos, né, os nossos terapeutas, eles vão ajudando a identificar isso, a lidar com isso da melhor maneira para a gente entender esse processo aí que vai acontecer. E o quinto motivo é que é um investimento à saúde. Eu, graças a Deus, eu tenho a opção de eu fazer, de pagar, né? Eu faço atendimento a cada 15 dias, né? A sessão é a cada 15 dias e é 50 uma hora, tá? E é muito legal para a gente fazer, eu faço do conforto da minha casa. Mas se você não tem essa condição de fazer, não tem problema algum, por causa que tem as opções gratuitas. As opções gratuitas dá para fazer nas universidades. Aquelas universidades que têm curso de psicologia e que tem a clínica escola, você tem a oportunidade de se cadastrar nessa ala e você fazer os atendimentos gratuitos com os estudantes que eles estão formando. Mas pode ficar despreocupado porque os estudantes eles são supervisionados, tá bom? Como que eu sei disso? Porque o meu irmão é psicólogo, então eu acompanhei tudo isso. E aqui na minha cidade tem isso, tá bom? Então busque na sua porque é muito legal. Caso não tenha essas universidades, dá para você buscar também pelo SUS. E o SUS ele tem essa opção. É só você ir num UPA ou numa unidade básica de saúde e você ir no clínico geral, pedir encaminhamento para ir no psicólogo. E dependendo de região para região pode demorar um pouquinho, infelizmente, né? Graças a Deus aqui na região que eu moro tá saindo um pouquinho mais rápido, então tem essa opção. E ele vem em uma rede já certinha com o governo, então tem uma base muito sólida, uma base que pode ajudar aquelas pessoas que não conseguem pagar.
E também, caso você não consiga nem por a primeira opção, nem pela segunda, você consegue também fazer pelas ONGs. O meu irmão, ele é psicólogo e ele trabalha numa ONG oferecendo esses tipos de atendimento para as pessoas menos desfavorecidas. É um atendimento diferenciado, né? Ele tem um tempo curto porque é um grande volume de pessoas, mas também ele ajuda bastante por causa que você pode ter essa flexibilidade de fazer só um dia na semana, com tempo reduzido, e também pode te ajudar. Então, se você quer investir nisso, mas infelizmente você ainda não tem dinheiro para pagar, você pode também recorrer a essas opções gratuitas que podem te ajudar em várias maneiras. Então, eu não falo que não há desculpa, porque tem gente que infelizmente não consegue mesmo. Mas se você tiver a oportunidade de você fazer um investimento, mesmo que seja um investimento que não seja financeiro, faça esse investimento na sua saúde pelas redes estaduais, municipais aí que pode te ajudar bastante, porque fazer uma terapia é um investimento não físico, mas é um investimento à sua saúde. E é um investimento que não dá para ser tirado de você porque você está cuidando de você. Então faça esse investimento porque vai te ajudar muito, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se vocês fazem algum acompanhamento psicológico, se vocês têm alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida aí, pode mandar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Por causa que eu falei esse assunto do nada por causa que eu tive uma sessão extremamente legal e eu precisava compartilhar para vocês, com vocês, essa diferença que está acontecendo na minha vida, que eu acho que também pode acontecer na vida de vocês, tá bom? A gente que fala sobre espiritualidade, mas também a gente precisa falar sobre ciência, falar sobre o lado mais científico da coisa. E a psicologia, ela tá aí também para entrar na nossa vida. Quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra, gente, não é louco, em nome de Jesus, tá? Vamos acabar com esse preconceito, por causa que isso é investimento na saúde, é um investimento para nós, para nosso bem. Não é para tratar nenhum tipo de loucura. Loucos todos nós somos, só que somos em graus diferentes. Então vamos acabar com esse preconceito aí, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham um incrível e maravilhoso dia.